Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui pra mostrar as 11 leituras que eu fiz recentemente. Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever aí embaixo e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que saírem os próximos vídeos. E já deixa o seu like também se você gosta de se manter atualizado nas leituras que eu ando fazendo por aqui. Me conta aqui nos comentários também qual foi a melhor leitura que você fez aí no último mês. O mês de agosto foi o mês que eu li bastante, porque foi o mês que eu tava um pouco mais empenhada no meu desafio de ler 50 livros. Fiz mini vlogs pro TikTok, tava bem focada e acabou que eu li bastante. São livros bem rapidinhos de ler, então são livros aí com até menos de 200 páginas. Tem um que passa das 200 páginas, mas mesmo assim ele foi rápido de ler. Então não se prendam aos números, porque foram livros que eu li assim, tirei 2, 3 horas ali do dia, li aquele livro e fiquei com o resto do dia livre. Não fiz mais nada no resto do dia. Mas tem outros livros aqui que eu passei bastante tempo lendo. Equilíbrio, né? Não tá muito na ordem assim de leitura, na verdade tá por ordem de tamanho. Agora que eu percebi, tá por ordem de tamanho. Mas vamos lá então. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar aqui é Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu não gosto muito assim de ler clássicos fora do projeto de clássicos que eu tenho, porque eu sinto que eu diminuo as minhas opções pra ler com o pessoal que participa do projeto. Mas esse aqui tava me chamando, entendeu? Ele é bem curtinho assim, pequenininho nessa edição da Antofágica. E aí eu falei, vou ler. Vou ler pra esse desafio. Eu tava curiosa pra ler mais um livro do autor. O último livro dele que eu li, eu acho que foi tipo lá pra 2018, 2019, que foi Memórias do Subsolo. E aí eu queria ler esse daqui, fiquei curiosa. Comprei numa promoção que teve aí da Amazon. Acho que foi numa promoção. Nem lembro como esse livro chegou aqui, mas acho que foi por alguma promoção. E aqui a gente tem a história de um homem que ele é bem sozinho, daquele tipo de pessoa que é bem observadora, sabe? Ele fala que ele conhece todo mundo ali que mora na cidade, conhece muito bem os lugares da cidade, mas ninguém conhece ele. E ele fica falando um pouco assim sobre solidão, sobre estar atrás de alguém assim, procurar uma pessoa especial, né, pra passar ali o resto da vida com ele. E aí um dia ele encontra uma moça chorando ali, encostada no coisa assim de uma ponte. Começa a conversar com ela pra tentar descobrir o que tá acontecendo, e a partir dali os dois vão se encontrando em algumas noites. Ele vai se sentindo menos sozinho, a gente vai conhecer a história dela, porque que ela tava chorando, o que aconteceu. E um momento ele vai ter que abrir mão ali dessa nova coisa que tá acontecendo com ele, em prol de, né, outra pessoa e tudo mais. Eu achei muito bonita a história. Não é uma história assim, nossa, que coisa maravilhosa. É muito boa, eu consegui me identificar em vários pontos aqui quando ele refletia sobre solidão. E é isso. Li Noites Brancas, do Dostoiévski. Se eu não me engano, eu dei 4 estrelas. Depois eu tenho aqui então Código de um Cavaleiro, do Ethan Hawke, que fez aí diversos filmes. Quando eu vi esse livro, tipo, para comprar, assim, quando eu comprei, eu nem me liguei no nome do autor. Aí eu vi o rosto dele aqui atrás e fiquei tipo, eu já vi esse rosto em algum lugar. E eu fui pesquisar o nome dele e achei então alguns filmes dele que eu já tinha assistido. Aqui atrás tem alguns, Sociedade dos Poetas Mortos, Caindo na Real, Gattaca, Dia de Treinamento. Desses aqui eu não assisti nenhum. Esse livro foi uma história daquelas assim, bem de, sabe, dar um quentinho no coração, assim, em relação ao gênero, né? Porque é um livro meio que de fantasia, traz ali uma vibe meio de cavaleiro medieval e tal, então me deu um quentinho, assim. Não é aquela história de fantasia tão pesada, cheia de tramas políticas e magias e coisas assim pra você ficar pensando. Aqui a gente tem um homem que vai lá pra uma batalha e ele começa a escrever uma carta pros filhos dele, e contando assim dessa jornada dele até ele se tornar o cavaleiro que ele é hoje.
de quando ele perdeu o pai, foi morar com o avô e de tudo que o avô dele ensinou e tudo mais. E é um livro bem bonito também, o título dos capítulos sempre é o tema, assim, tipo, do sentimento que ele vai abordar. Então, por exemplo, esse daqui a gente tem amor, aqui a gente tem, por exemplo, dedicação. Essas ilustrações, inclusive, foram feitas pela Ryan Hawke, que é a esposa do Ethan Hawke, e são capítulos bem curtinhos, então cada capítulo trazendo aí uma lição sobre esse tema principal que eu mostrei, né, tipo fé, amor, tem amizade, tem várias outras coisas, e alguns desses livros vai sair resenha lá no Instagram, então eu vou tentar não me aprofundar muito na história de cada um, mas eu gostei bastante desse daqui. Esse aqui sim, eu tenho certeza que eu dei 5 estrelas. Mais um livro 5 estrelas que eu li aí durante o mês de agosto e eu realmente não esperava dar essa nota para esse livro. Eu imaginei que seria um livro assim sensível, mais triste e principalmente de leitura rápida, que é o tipo de livro que eu tô prezando ler nesse desafio dos 50 livros, que é então A Memória da Árvore, da Tina Valles. E esse livro eu recebi ano passado, eu acho, em parceria com a editora Leia. E eu fiquei tipo, vou guardar esse livro pra ler no momento que eu precisar de leituras mais rápidas, né? Um desafio 7 em 7, um momento que eu precisar ir dar uma agilizada nas metas. E eu li esse livro muito rápido. Ele tem 240 páginas, um pouco mais de 240 páginas, mas são capítulos, assim, super curtos. Ó, tipo, essas 2 páginas são um capítulo e ficou bem marcado. Os outros 2 livros que eu mostrei também estão bem marcados. E aqui a gente vai ter a visão de um garotinho de 10 anos, que ele vai começar a contar sobre o momento em que os avós dele foram morar com ele e os pais. Antes, né, de todo mundo morar junto, os avós moravam numa outra cidadezinha, numa casinha ali, tipo, numa rua que era, tipo, meio redonda, aí tinha as casinhas em volta, era uma coisinha, assim, bem pequena mesmo, todo mundo se conhecia. E aí eles, né, viajavam pra lá com frequência pra ver os avós. Esse menino, ele é bem apegado, principalmente ao avô, e aí ele vai trazendo essas memórias, tipo, ele tem 10 anos, mas ele vai trazendo algumas memórias de bem antes ainda, né, de quando ele era bem menorzinho, e vai contando sobre essa coisa, assim, meio estranha que tá acontecendo, porque por mais que ele goste muito do avô e da avó também, e, né, eles estão indo morar com o menino, só que ele não sabe se pode ficar feliz com o que tá acontecendo, porque todo mundo parece meio estranho, parece que estão escondendo alguma coisa dele, e ele tá sentindo assim que o avô dele tá meio diferente também, tá todo mundo muito preocupado, assim, tipo, sempre que o avô dele vai fazer alguma coisa, todo mundo fica em cima observando ali como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. E a gente vai acompanhando, então, as memórias desse menino com o avô dele. A gente tem também o avô dele contando algumas histórias da própria juventude. E, ai, sério, muito fofinho esse livro, fofinho e triste, mas vale muito a pena a leitura. Esse daqui foi 5 estrelas. A próxima leitura não foi tão boa quanto as outras, que foi Eu Só Cabia nas Palavras, da Rafaela Ferreira, também super curtinho. Esse daqui tem quase 200 páginas, 199, contando com a nota da autora. Aqui a gente vai ter a Gil, que ela sempre sofreu muito bullying na escola, sempre foi uma pessoa também muito solitária, e a partir de um momento que ela começa a escrever tudo que ela tá sentindo em um perfil no Instagram, tipo, sem aparecer, ela faz vídeos ali só com a voz, né, falando sobre coisas que ela sente ali, ela começa a atingir várias pessoas, então o perfil dela começa a chegar em muitas pessoas que se sentem da mesma forma, e ela acaba recebendo ali muitos comentários positivos, né, falando das pessoas falando que se identificam e tudo mais, e que o perfil dela ajudou muito essas outras pessoas. E aí, um dia na escola chega uma aluna nova que vai fazer a Gil se libertar um pouco ali das coisas que ela pensa sobre ela, que na verdade são coisas que os outros fizeram ela pensar sobre ela. E aí a gente tem essa personagem que vai começando a interagir ali com ela, e elas vão começar a sair, vão para lugares novos ali, fazer coisas diferentes que a Gil nunca teria pensado em fazer sozinha.
Só que essa relação começa a ficar meio esquisita. E aí vai acontecendo umas tretas ali. E assim, eu me identifiquei em alguns momentos, mas foi uma leitura que, tipo, não acrescentou muita coisa, sabe? Teve um momento ali que ficou muito repetitivo, tipo, só as duas personagens saindo e tendo as mesmas conversas, e era sempre a Gil falando sobre como ela era sozinha antes e como agora ela se vê de um jeito diferente, não sei o que. E ficou meio repetitivo para um livro tão curto, mas mesmo assim foi uma leitura bem interessante. Tipo, a protagonista aqui, ela gosta muito de ler, então ela fala muito sobre os livros também em vários momentos que ajudaram ela. E essa parte foi, né, interessante, é bom ter um personagem leitor ali pra gente se identificar. Mas, no geral, foi uma leitura, assim, bem ok. Esse próximo livro, eu não tava esperando o que eu encontrei aqui. Por um Corredor Escuro, da Lois Duncan. Pra começar aqui, eu imaginava que esse livro era tipo um lançamento. Eu comprei ele numa promoção Prime Day, Book Friday da vida e da Amazon. E eu pensei, nossa, esse lançamento tá bem baratinho. Lançamento, o livro tem mais de 50 anos de vida aí, é lançamento. Só saiu nessa edição nova, né? Mas a autora tem vários outros títulos, pelo que eu vi. Muitos foram adaptados também. Inclusive, ela é autora do livro Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que eu sei que é um livro bem famoso, que eu não li. E eu acho que tem filme também. Esse daqui também tem filme e eu tô bem curiosa pra assistir, porque eu vi o trailer. E assim, tá bem a vibe do que eu imaginei na minha cabeça. Aqui a gente tem a Kitty, que tá sendo literalmente largada numa escola no meio do mato pra mãe dela ir viajar pra Europa em lua de mel com o padrasto dela. Esse padrasto já me deu ranço logo no começo do livro, tá? Porque é o tempo todo ele só falando como que essa escola vai ser boa pra ela, que eles voltam logo, que ela tem que parar de fazer birra, porque a mãe dela tem que ser feliz, que ela não pode fazer a mãe dela ficar presa a ela, não sei o que. E a todo momento eu, tipo, cara, cala a boca. A mãe dela não tinha voz nenhuma, parece que a mãe dela não teve voz nenhuma nessa escolha de deixar a Kitty nessa escola, porque é o tempo todo o cara falando que ele achou essa escola, que essa escola vai ser boa pra ela, que ele conhece a diretora e não sei o que. E eu, tipo, de onde você tirou isso? Então, assim, ele foi bem irritante. E aí ela fica, né? Ela não tem escolha, ela tem que ficar nessa escola. Ela passou por um processo seletivo e foi aprovada. A Kitty, ela é a primeira aluna a chegar nessa escola e ela chegou, assim, um dia antes, realmente porque a mãe dela precisava viajar e a diretora tenta confortar ela ali, né, falando, quando as outras alunas chegarem, vocês vão se dar bem, não sei o que, você vai ver que o tempo vai passar rápido. Chegaram mais 3 alunas. Tipo, a escola inteira tem 4 alunas, já começa a ficar esquisito aí, né, tipo, a Kitty já começa a desconfiar a partir daí. Cada uma tem seu quarto. Aí a diretora começa a explicar que pra privacidade delas, os quartos só trancam de fora, né, que é pra quando elas saírem dos quartos e forem pras aulas, elas poderem trancar o quarto com as coisas delas lá dentro. Mas se elas estiverem do lado de dentro, tipo, na hora de dormir ou de ficar estudando, não dá pra trancar. Então, tipo assim, já tem mais uma coisa errada aí. Aí elas vão o quê? Ver que aulas que elas vão ter. Ciências, literatura, artes, música, acabou por aí. Então a matemática não tem. Não tem. Então assim, a grade horária, né, a grade curricular já tá meio, né, desfalcada também. Aí, conforme o tempo vai passando, elas vão ali tendo essas aulas, algumas coisas estranhas começam a acontecer, as meninas começam a ter sonhos, elas começam a ver coisas ali pelos corredores dessa escola, só que elas não têm ninguém para quem perguntar o que está acontecendo, porque os professores não contam, a diretora não conta, e a única funcionária, assim, mais geral que tem nessa escola é uma cozinheira, que parece que morre de medo da diretora e que também super travada para contar qualquer coisa. Então, elas sabem que tem alguma coisa acontecendo ali, mas elas não conseguem entender, não tem para quem perguntar, não tem para onde fugir. A escola fica no meio do mato. Foi bem
emocionante acompanhar isso aqui, porque eu tava tentando também descobrir o que estava acontecendo. E o que a autora fez aqui eu achei, assim, bem interessante, bem diferente, porque são personagens jovens numa escola, mas não ficou nem um pouco clichê e ainda tem um clima ali de terror meio suspense assim no meio. Eu dei 4,5 estrelas, porque realmente não me senti muito envolvida com as personagens em si. Tipo, eu queria conhecer um pouco mais de cada uma, sabe? É um livro muito curtinho, então assim, realmente talvez não tenha dado tempo da autora apresentar ali cada detalhe de cada personagem, mas a história me prendeu bastante, então 4,5 estrelas. O próximo livro eu peguei ele pra ler, na verdade eu comprei, né, primeiro, só porque ele envolve ali um evento em relação a Star Wars. Eu não sou a maior fã de Star Wars que tem, mas eu gosto. E eu me senti assim, sabe, o público-alvo do livro, porque é um livro que fala sobre fãs, tipo, por mais que não seja... por mais que ele especifique aqui que são fãs de Star Wars, qualquer fã de qualquer coisa pode se identificar, que é Universos Afins, da Rainbow Rowell. É um livro de 90 páginas, eu li super rápido. E aqui a gente tem a protagonista que ela gosta muito de Star Wars. Ela assistiu todos os filmes com o pai dela, ela tem todo esse conhecimento aí nerd sobre Star Wars. E aí tá lançando um filme novo e ela resolve ir assistir, né, ali na estreia no cinema. E ela resolve participar de um evento ali que ela viu no Facebook, que é uma reunião ali dos fãs na fila, né, para eles fazerem aquelas filas quilométricas que o pessoal vai para acampar. E ela chega lá e tem 3 pessoas na fila, sendo que no evento do Facebook tinha 80 pessoas confirmadas, até mais, não lembro do número exato. Ela achou que ia ser assim o acontecimento da vida dela, né? Porque ela nunca fez nada parecido, na verdade ela nunca fez nada demais assim. E o engraçado é que a todo momento a mãe dela tava ali rondando o cinema de carro, perguntando se ela não queria ir pra casa, que ela tava passando vergonha ali com aqueles 3, sei lá quem, na fila. E ela, não, eu vou ficar aqui na fila, as pessoas vão começar a chegar, tipo, eu preciso fazer isso porque eu nunca fiz nada importante assim. E aí ela fica lá na fila conversando com os 3 carinhas que já estavam lá. E eles vão trocando experiências, né, de fã pra fã, a história de cada um com esse universo gigante que é os filmes e os livros e tudo mais de Star Wars. E é muito divertido. É bem rapidinho assim, mas acontece bastante coisa. Eles passam por uns perrengues ali na fila, tipo, ter que ir ao banheiro de madrugada. Enfim, eu gostei. Não lembro quantas estrelas eu dei. Eu acho que eu dei 5 estrelas. Não é assim o melhor livro que você vai ler no mundo, mas é uma leitura bem levinha, divertida, pra ler ali entre livros mais pesados, por exemplo. Então, cumpriu o papel dele ali de me distrair, me divertir. É por isso que eu dei 5 estrelas. Daí eu li Notre Dame, do Ken Follett. Esse daqui foi um livro um pouco menos ficcional, digamos assim, porque foi um livro que o autor resolveu escrever ali no momento em que a catedral pegou fogo. Na verdade, não foi nem ele que resolveu escrever. Ele estava na casa dele, assistindo o noticiário, como todo mundo, e tendo um sentimento ali, né, de perda, porque ele já escreveu alguns livros sobre catedrais, ele tem um vasto conhecimento sobre catedrais, inclusive o livro dele que eu estava lendo, Os Pilares da Terra, que eu ainda não terminei, é sobre, né, a construção de uma catedral. E aí uma jornalista, não sei se conhecida dele ou aleatória, ligou para ele e falou: então, já que você, né, conhece muito sobre catedrais e tudo mais, por que você não escreve um livro falando sobre isso e a gente vai, né, botar o livro para vender e os lucros do livro vão ser destinados à reconstrução da Catedral de Notre Dame. E aí ele escreve esse livrinho contando um pouco da história dele, de pesquisa, por que ele é fascinado assim com catedrais, e tem alguns trechos também de outros livros dele em que ele cita catedrais e tudo mais. Ele conta também um pouco da história da própria Notre Dame, de coisas que já aconteceram, né? A Notre Dame já foi palco
de muitas coisas ali na história da França, de Paris. Então ele vai trazendo um pouquinho dessas coisas nesse livro aqui de uma forma muito fácil de entender e de você se prender e se, né, ver ali interessado no que ele tá contando. Então eu achei uma leitura super rapidinha, bem leve, deu pra aprender algumas coisas. Então já fica aqui como uma indicação, se você gosta principalmente desses romances históricos que trazem aí essa ambientação mais focada, tipo, nas construções da época. Então esse aqui é bem legal, é uma coisa mais vida real, né, não é ficção, mas foi de leitura super fácil, como se eu estivesse lendo ali um romance histórico mesmo. Eu finalmente li Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi, acho que é assim que fala, e eu esperava mais. E já vou logo dizendo que eu esperava muito mais desse livro, porque tava todo mundo lendo, todo mundo elogiando muito e chorando e não sei mais o que. E eu comecei a ler assim, não gostei do primeiro conto. São tipo 4 contos que se passam aqui dentro dessa cafeteria, no subsolo. Essa cafeteria que fica bem escondidinha ali, assim, tem uma entrada bem difícil de acessar. E aí entrando ali você tem 2 mesas, eu acho, e uns banquinhos no balcão de atendimento. Tem 2 funcionários no máximo, mais os donos ali da cafeteria. E só que tem uma coisa assim peculiar, que é o fato de que você consegue viajar no tempo dentro dessa cafeteria. Mas você só pode fazer isso se você sentar em uma mesa específica, se essa pessoa que você quer encontrar no passado já tenha estado nessa cafeteria. Você tem que voltar antes que o café esfrie, senão acontece umas treta lá meio assim com você que não vai ser muito legal. E tem uma outra coisa também, que dessas 2 mesas na cafeteria, uma tá ocupada, tá sempre ocupada, e é justamente a mesa que te faz viajar. E aí tem toda uma história por trás dessa pessoa que tá ocupando essa mesa. E a gente, assim, a parte mais interessante, as partes mais interessantes desse livro eram as partes em que explicavam todo esse processo da viagem no tempo e o que tinha que fazer e tudo mais. Porque as histórias dos personagens em si e as motivações deles pra viajar no tempo, realmente eu tava assim, não fez diferença pra mim. Eu queria mesmo era saber mais sobre o café. E é isso. Não me prendeu, não me apeguei a nenhum personagem. Todas as motivações de todos os personagens aqui eram meio tristes, assim. Eu ficava tipo, nossa, gente, vocês vão voltar no tempo pra reviver coisa triste? Não. E aí, enfim, não foi pra mim. Aí eu vi que saiu o segundo, né? E assim, eu confesso que mesmo não tendo gostado do primeiro, eu tô um pouco curiosa pra ler o segundo. Mas eu não sei se vai rolar, entendeu? Pelo menos não é uma prioridade. Com saudade de ler romance de época que eu estava, peguei O Amor de Penélope pra ler, que é super curtinho também. Esse daqui eu não consegui ler em um dia, até porque eu não li ele pro desafio dos 50 livros, né? Que basicamente eu tenho que ler os livros desse desafio em um dia. Esse daqui eu peguei pra ler durante a maratona de 12 horas que eu fiz com a Yasmin, que esteve aqui em casa, né? Vai sair em breve alguns vídeos que a gente gravou juntas, inclusive o vlog da maratona em que eu li esse livro. E não era o que eu esperava. E também não foi, tipo, melhor do que eu esperava. A sinopse prometeu, assim, um romance de época do jeito que eu gosto, sabe? Que é aquele romance, assim, caótico. Só que acho que a autora se perdeu no meio do caos que ela mesma construiu aqui. E aí eu fiquei assim, isso não é um romance de época. Aqui a gente tem a mocinha que resolve fugir pela janela da casa dos tios para não se casar com o primo, que é a tia dela, que é aquela casa. Porque o pai dela morreu, ela era a única filha e o pai dela tinha muito dinheiro. Então ela é, assim, herdeira de uma grande fortuna. E pra manter ali essa fortuna na família, a tia dela, né, falou, você vai casar com seu primo. E é isso aí, estamos conversadas. E ela, tipo,
não vou, prefiro pular a janela. E é isso que ela faz. Só que quando ela tá fugindo, tem uma pessoa passando na rua lá embaixo, que é um cavaleiro, um solteiro muito conhecido, muito cobiçado ali na sociedade pelas mães e pelas jovens solteiras. Ele é, inclusive, muito conhecido por um nó de gravata que ele usa, inclusive o nome dele deu o nome para esse nó de gravata. Então ele é assim, né, uma pessoa conhecida ali na sociedade. E ele tá passando, enquanto a mocinha que tenta pular a janela. E ele, né, ela conta a história pra ele, fala, eu tô fugindo porque eu não vou me casar com meu primo, e eu prefiro morar lá na casa que meu pai tinha no campo e tal, e deixar minha tia esquecer de mim. E aí ele fala assim, não, então eu vou te ajudar a fugir, só que desse jeito você não vai não, porque vão acabar te pegando no meio do caminho. Então ele ajuda ela, deixa o disfarce dela, detalhe, ela estava com as roupas do primo dela. Então ela foge vestida de menino e ele vai ajudar ela, né, deixar o disfarce dela ali mais elaborado, vai acompanhar ela também, porque ela é uma jovem de 17 anos, viajando sozinha, que nunca fugiu antes, então ele resolve ajudar ela nessa fuga. Só que no meio do caminho, eles acabam se envolvendo ali no roubo de um colar, mais pra frente num assassinato, numa fuga, então começa a ficar tudo muito caótico e o romance, a parte de época, que eu gosto de acompanhar também, acaba se perdendo e fica muito repetitivo ali em certo ponto da história também, porque eles vão conhecendo várias pessoas no meio do caminho e às vezes eles precisam se explicar, né, pra dizer por que eles estão juntos, o que eles estão fazendo, o que eles são. Aliás, eles resolvem usar a desculpa de que ele é o tio dela, depois de que ele é, tipo, um professor, enfim. E aí, como eles têm que explicar isso várias vezes pra várias pessoas diferentes, isso acaba ficando cansativo. E é isso. Não era o que eu esperava que fosse, e eu só queria que acabasse ali, chegando na metade do livro, eu só queria que acabasse. Não sei se é esse livro em específico, ou se a escrita da autora é assim em todos os livros dela, mas eu tenho outro livro dela ali que eu pretendo ler. Vou dar uma segunda chance e vamos ver se eu vou gostar. Aliás, esse livro é seguro para os leitores de romance de época que não gostam de hot, assim como eu não suporto, e nesse livro aqui não tem uma migalha. Como eu disse, mal tem romance de época, então assim, tá seguro. E para finalizar aqui as minhas leituras, eu tenho duas releituras que eu fiz durante o mês de agosto. Primeiro, então, aqui eu reli Herdeira do Fogo. Não tá nem um pouquinho marcado. E eu fiz essa releitura, então tô assim, relendo e marcando realmente cada detalhe que eu não marquei nas minhas outras leituras e releituras, porque eu já li e reli essa série 2 vezes, menos o último volume. Então eu tô relendo agora e torcendo pra conseguir finalmente ler o último volume, finalizar essa série. E é um dos meus livros favoritos da série, não tem nem o que falar. Eu acho que todo mundo, quase todo mundo, fã de fantasia que se preze, já leu Trono de Vidro, pelo menos o primeiro volume. Então aqui começam a aparecer uns personagens novos, uma personagem nova específica que eu gosto muito, e as tramas ali, as tretas começam a ficar mais pesadas, então começa a ficar mais interessante e maravilhoso. E aí eu tô participando de uma leitura coletiva também, de uma outra série que eu já li, mas eu resolvi reler porque tá chegando a época do ano assim de friozinho, chuva, sabe? Perfeita pra essa história, então eu não pude deixar essa oportunidade passar. E estou relendo Crepúsculo. Eu já vou tirar essa jacket, porque em todo vídeo que eu mostro meus livros da saga Crepúsculo, me perguntam que edição que é. E é a edição de todo mundo. É a única edição em português que existe. Só que eu comprei essa jacket na internet porque eu quis, porque eu gosto da história, porque eu sou fã da saga, dos personagens, e eu quis deixar meus livros da saga mais bonitos. Então é a edição que todo mundo tem. E eu já li essa série em 2018, 19, por aí, faz um tempinho.
E mesmo quando eu li pela primeira vez, eu já tinha assistido aos filmes muitas e muitas vezes mesmo. E agora, mesmo sendo uma releitura e tendo assistido os filmes mais ainda, eu ainda tô pegando muitos detalhes e muitas coisas que eu não lembrava, até mesmo que eu não sabia. E também só ficou um pouquinho marcado aqui. E coisas assim, informações mesmo mais detalhadas sobre cada personagem, sobre a vida, o passado de cada personagem, principalmente dos Cullen. Tem muita história pra contar aí. Então assim, parecia que eu tava lendo pela primeira vez. A maioria dessas marcações é sobre isso, tipo, detalhes que eu perdi na leitura que eu fiz alguns anos atrás e que não tem nos filmes também, né? Muita coisa que tem aqui não tem nos filmes. Então, assim, aproveitei demais essa releitura, foi muito bom revisitar essa cidadezinha e esses personagens. Como eu disse, vai sair resenha de alguns desses livros lá no Instagram. Então já aproveita para conferir o link do meu Instagram embaixo e ir lá me seguir se você ainda não me segue, para acompanhar aí essas resenhas quando saírem, que vão estar mais certinhas com as minhas ideias organizadas. E aí, quem sabe eu não te convença a ler alguns desses livros também. Inclusive, se você já leu alguns desses livros, comenta aqui embaixo o que você achou, se você concorda ou não. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Antes de sair, se você ainda não deixou o seu like, por favor, faça isso, não leva nem 5 segundos e me ajuda muito. Se interessou por algum dos livros também que eu mostrei no vídeo de hoje, você pode comprar usando o meu link da Amazon. Tá tudo aqui no box de descrição, cada livro com o seu link. Comprando com o meu link você me ajuda muito. Recebe seu livro novo aí na sua casa, eu recebo uma pequena comissão que não muda nada no valor da sua compra. E tem outras formas também de apoiar o canal. Todos os links importantes estão aí no box de descrição. E a gente se vê então em um próximo vídeo. Tchau!